Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Nesse vídeo eu falarei sobre o 17º livro que li em 2018, Progresso e Religião, do britânico Christopher Dawson. Esse livro é publicado pela editora Realizações. É um livro um pouco extenso, quase 300 páginas, e é um livro de uma leitura bastante difícil. É um livro bem técnico, onde o autor ele vai lançar mão de conceitos sociológicos, históricos, antropológicos, para defender a tese de que não há evolução, não há progresso de uma civilização quando esta rompe com as suas raízes espirituais, com as suas raízes religiosas. E ele vai mostrar vários exemplos de sociedades, desde as mais primitivas até as mais avançadas, mostrando que quando estas se desvinculavam das suas raízes espirituais, o declínio era certo. Tá? Então, ele escreveu esse livro no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, a religião, ele chama a religião do progresso, que seria essa ideia de que a civilização ela seria evoluída gradativamente de forma natural. Isso tem muita influência, é muito influenciado esse pensamento pela evolução das espécies de Charles Darwin. Através da evolução das espécies na biologia, alguns sociólogos, ali do século XIX, pegaram esses conceitos e levaram para o social. Seria o darwinismo social, de que haveria também uma evolução social natural, assim como a evolução das espécies. No entanto, a Primeira Guerra Mundial, no século XX, veio abalar essa convicção. Tá? Então, mesmo assim, esse livro foi escrito após a Primeira Guerra Mundial, mesmo assim ainda havia muita gente acreditando nessa tal religião do progresso, que a sociedade ela estaria em constante evolução. E muitos entendiam que o ser humano, cada vez mais, as sociedades humanas, cada vez mais deveriam se afastar dos mitos, do misticismo, das religiões de forma geral e abraçar cada vez mais a razão, para aí sim a sociedade evoluir. Christopher Dawson vai criticar esse entendimento, ele vai mostrar, como eu já falei anteriormente, que todas as sociedades que floresceram, elas estavam profundamente arraigadas com as suas raízes espirituais, e quando essas sociedades se desvinculavam de tais raízes, elas entravam em declínio. Então ele vai pegar no final, os 3 capítulos finais, a maior parte do livro, ele vai falar especificamente sobre a sociedade ocidental, a Europa. Vai falar sobre o cristianismo como essa grande força motriz de unificação da Europa, essa força motriz de, digamos assim, de civilidade contra os barbarismos dos povos não cristãos. E ele vai dizer o seguinte, que a Europa, naquele momento, já quase 100 anos atrás, ela tinha 2 escolhas. Ele já previa o declínio europeu. Ela teria 2 escolhas, o continente europeu. Ou se reapropria do cristianismo, das raízes cristãs, ou então vai ser abarcado, digamos assim, por outras expressões, como o consumismo ou algum regime totalitário. Né? Christopher Dawson não viveu para ver se cumprir a sua profecia totalmente, ele morreu na década de 70, mas hoje nós estamos vendo aí o que está acontecendo com a Europa. A Europa, já há algumas décadas, ela tem rejeitado as suas raízes espirituais, o cristianismo, mais propriamente dito, e o que é que tem acontecido? Uma outra cultura, uma outra religião tem tomado o espaço, e não é mais pela força, pela guerra, é pela cultura mesmo. A cultura mais forte, o Islã hoje é uma cultura mais forte, porque a religião está presente, isso vem ao encontro da tese de Christopher Dawson. Os povos muçulmanos estão unidos, independente do país, eles estão unidos numa raiz espiritual muito forte, que é o Islã, e eles têm tomado os espaços da sociedade ocidental, principalmente europeia. Então,
a Europa hoje, a civilização ocidental, corre sérios riscos de sucumbir diante da cultura islâmica. Isso por quê? Porque anteriormente eles rejeitaram a sua formação cristã. Então, essa é a tese do livro. Como eu falei anteriormente, é uma leitura acadêmica, técnica, não é uma leitura simples. É necessário que o leitor tenha alguns conhecimentos prévios de sociologia e antropologia. No entanto, para aqueles que se interessam pelo assunto, vale a pena porque Chris Dawson, ele talvez tenha sido um dos grandes intelectuais do século XX. Tá? Então esse é o 17º livro lido. Se você tiver gostado, peço que se inscreva no canal, dê um like, ajude nosso canal a crescer cada vez mais e aguardo você no próximo vídeo e vamos ler porque ler é preciso.